Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Tribunal Superior Eleitoral amplia horário de votação e cria turno prioritário para idosos e população de risco para a Covid-19. Queda na taxa de transmissão da Covid-19 no Rio Grande do Norte desacelera. O quadro ainda é de risco para 3 macro-regiões do estado. E você vai ver também. As praias potiguares estão recebendo um reforço na sinalização para o risco de afogamento. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já fez mais de 90 resgates. E ainda, Atlas da Violência mostra que mais de 80% dos homicídios no Rio Grande do Norte em 2018 foram contra negros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A gente começa o programa de hoje com uma notícia muito triste. Um grave acidente ocorreu no município de Santa Maria, na BR-304. A colisão terminou com 4 pessoas mortas. A reportagem que você acompanha agora é de Vanessa Camilo. Volta para cá. As eleições de 2020 terão um horário diferenciado. O anúncio foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Os eleitores terão 1 hora a mais para votar. A decisão foi adotada por causa da pandemia da Covid-19. A gente vai conferir agora como ficou o horário de votação. De acordo com a mudança feita pelo Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno e no segundo turno das eleições, será possível votar mais cedo, a partir das 7 horas da manhã. Já o encerramento da votação está mantido às 5 horas da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral definiu ainda que o horário das 7 horas até as 10 horas da manhã será preferencial para idosos e demais pessoas do grupo de risco. Para definir a ampliação do horário de votação, o atendimento preferencial do Tribunal Superior Eleitoral recebeu toda a orientação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada da Universidade de São Paulo, da Fiocruz e ainda do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein. O Tribunal Superior Eleitoral opta por uma medida extremamente sensata, ampliar o horário de votação nesse momento em que estamos diante de uma pandemia que exige o distanciamento social. Mas a Justiça Eleitoral, a democracia, por que não dizer, do próprio país, tem um desafio muito maior: levar o eleitor às urnas. Eu própria já escutei diversas pessoas dizendo que com o risco da pandemia, como é que eles vão às urnas agora? O processo de eleições deste ano corre o grave risco de ter um índice muito elevado de abstinência. E a semana termina com novos casos confirmados da Covid-19. O estado chega agora a exatos 61.211 casos, com 2.224 óbitos confirmados para o novo coronavírus e outras 234 mortes estão em investigação para a doença. O Rio Grande do Norte continua registrando uma queda geral na taxa de transmissão da Covid, a chamada RT, com índice médio hoje de 0,6. Mas, apesar da melhora, ainda são muitos os municípios potiguares que apresentam uma taxa de transmissão elevada, acima de 1,03. A taxa de transmissão é calculada com base na incidência de casos em um determinado local e varia conforme a velocidade de circulação do vírus e também pelo nível de exposição da população. Olhando para o Rio Grande do Norte como um todo, quando se fala nessa taxa, a situação parece controlada, com o índice médio abaixo de 1. Mas se olharmos para cada município ou mesmo para as regiões do estado, a situação não é tão confortável. A gente ainda tem municípios no estado com a taxa RT muito alta, acima de 1, acima de 2, né? O que é preocupante ainda. A doença ela ainda está entre nós, ela ainda causa tanto novos casos quanto novos óbitos. Então a gente precisa ainda manter a vigilância e a gente precisa ter cuidado. Hoje a maior parte do estado está em zona de risco, está com RT acima de 1, principalmente a região de Pau dos Ferros e a região de Mossoró. Mapas do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o LAIS, mostram que a taxa é sensível e que do início da pandemia até hoje, a concentração parece se deslocar pelo estado, do litoral ao sertão. Em 1º de abril, no início da pandemia, poucos municípios pelo estado estavam na considerada zona segura, com índice abaixo de 1.
No mapa, eles aparecem na cor verde. Em maio, o mesmo mapa se apresenta menos intenso, com mais municípios na zona segura e menos municípios na chamada zona de perigo, com RT acima de 2. Em junho, as cidades começam a perder ainda mais a intensidade e o mapa do estado surge já com áreas neutras e seguras, representadas pelas cores amarela e verde. Em 1º de julho, o mapa do RN estava praticamente todo em verde, na zona segura, mas já em 1º de agosto, alguns municípios voltaram a preocupar e o mapa não era mais tão verde como no mês anterior. Ainda não estamos em setembro, mas o mapa mais atualizado mostra que municípios que antes estavam na zona segura já estão na zona de risco ou de perigo. Todo esse comparativo comprova que, como o vírus ainda está circulando e ainda não há vacina, a doença continua avançando e pessoas contaminadas permanecem contaminando pessoas saudáveis por todo o estado. A gente passou do platô, né? A gente passou do pico da doença aqui no estado, mas ainda estão surgindo casos em muitos municípios. Surgindo casos, inclusive, já depois de 20, 30 dias, sem ter casos confirmados, né? Como é o caso, por exemplo, de Dr. Severiano. Passou mais de 30 dias sem ter casos. O pesquisador do LAIS destaca que a taxa de transmissibilidade não pode ser analisada isoladamente. Justamente por este motivo, não dá para comemorar nem para relaxar. É sempre necessário e importante observar a taxa de transmissibilidade em conjunto com outros indicadores, como, por exemplo, os novos números de casos no município, ocupação de leitos, né? Pacientes internados naquele município. Muitos municípios não têm hospitais, mas eles encaminham pacientes para as cidades pobres. Então, eu preciso entender quantos pacientes daquele município também estão internados, que isso me dá um nível de gravidade da doença nessa localidade. Ou seja, a taxa de transmissibilidade ela é um semáforo que ajuda a gente a observar se a gente está caminhando para um cenário mais positivo ou um cenário mais negativo. Números alarmantes no Rio Grande do Norte. O estado é o terceiro no crescimento do índice de homicídios com jovens. À frente do estado do Potiguar estão Roraima, com variação de 182,3%, e o Acre, com 140,6% de crescimento no número de homicídios envolvendo jovens. Os dados foram divulgados no Atlas da Violência, organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas contempla informações de 2008 a 2018 em todos os estados brasileiros. Um índice alarmante, triste, chocante. O Rio Grande do Norte é o terceiro no crescimento de homicídios envolvendo jovens. A gente supera a média de 118%. E aí, nesse contexto, normalmente apontaria a culpa para todos os gestores que passaram pelo estado do Potiguar e pelos municípios. As políticas realizadas desenvolvendo ou apoiando a juventude no Rio Grande do Norte naufragaram. Os índices de homicídio, eles não podem ser considerados apenas como índices de violência, mas índices consequências de um naufrágio da política de incentivo, de apoio e de aconchego, de acolhimento aos jovens potiguares. Os índices são tristes e trazem um alerta para os gestores e um tom de indignação para a população diante de homicídios, de crimes que estão levando nossos jovens. Só este ano, o Corpo de Bombeiros realizou o salvamento de 90 pessoas que estavam se afogando em praias do Rio Grande do Norte. Para alertar a população, as praias do estado do Potiguar estão sendo sinalizadas com bandeiras. Você vai saber como agora. 9 bandeiras vermelhas foram instaladas na praia de Búzios, litoral sul do estado, indicando estrategicamente que o mar possui uma corrente de retorno e, por isso, o banhista deve evitar entrar na água. Há poucos dias, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizaram o salvamento na praia de 9 pessoas de uma mesma família que estavam se afogando. A maior causa de afogamento é justamente o desconhecimento dos perigos dos locais de banho. Então, a população, as pessoas, ao virem para o seu lazer na orla, devem, primeiro, antes de entrar na água, perguntar onde são os locais seguros para o banho.
aos guarda-vidas ou alguém do local que possa dar essa informação de forma segura. Além dessas sinalizações aqui na Praia de Búzios, a expectativa agora é instalar novas bandeiras em outras praias do estado. O Corpo de Bombeiros está adquirindo mais de 200 bandeiras para serem implementadas nos locais onde há essas correntes de retorno. Praias onde há mais correntes de retorno na região metropolitana é justamente a Praia de Búzios e a Praia da Ridinha. Então, nessas praias serão distribuídas um quantitativo mais elevado de bandeiras. Só este ano, o Corpo de Bombeiros realizou o salvamento de 90 pessoas que estavam se afogando em praias do Rio Grande do Norte. É importante que os banhistas sigam algumas recomendações de segurança. Nós trabalhamos com a prevenção de forma prioritária. Foram realizadas mais de 25 mil ações pelos guarda-vidas de orientação e mais de 8 mil advertências, justamente para se evitar que haja o salvamento. Lembrando que o álcool não combina com o banho, você perde a noção do perigo, se aventura mais, então essa relação ela deve ser evitada. E as crianças não podem se banhar sem a supervisão de um adulto. A distância de segurança é a distância de um braço. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Natal, em parceria com a Band RN, deu início ao projeto Teleaula Natal, produzindo videoaulas em formato televisivo para alunos da rede municipal de ensino. As aulas estão sendo produzidas no Estúdio 2 da Band Natal. As teleaulas possibilitam a retomada das atividades educacionais de ensino, suspensas desde março para conter a pandemia da Covid-19. Para a secretária municipal de Educação de Natal, o projeto é uma forma de manter o vínculo com os estudantes nesse período. Nossa ideia é que realmente a aula ela seja um complemento, não é, da aula presencial, a aula não presencial. A televisão, como veículo de comunicação, chega mais aos alunos em suas residências, não é, do que propriamente o celular ou o computador. E aí, por isso, nós fizemos essa opção pela televisão. As aulas terão início pelos alunos do 9º ano. Eles estariam sendo prejudicados um pouco mais do que os outros pela razão de que eles vão sair do sistema municipal, vão para o sistema estadual. Alguns fazem testes e conseguem entrar no IFRN, ganham bolsas de escolas particulares. Então, dessa maneira, a nossa preocupação em começar pelos 9º anos é para que eles realmente tenham acesso ao restante do conteúdo. Os professores da Rede Municipal de Ensino estarão na frente das câmeras, ministrando as aulas, seguindo todo o cronograma de acordo com cada disciplina e ano letivo. Houve um planejamento, onde os alunos eles terão acesso a todas as aulas, né, de todas as disciplinas. Elas vão seguir normalmente, diariamente, eles vão ter acesso. Vai passar a aula pela manhã e vai ter reprise da mesma aula à tarde, de forma que possa garantir, né, para que todos tenham acesso a esse aprendizado. As aulas serão mediadas de forma inédita pela televisão. Na sequência, gradativamente, elas serão disponibilizadas no YouTube da Band RN. Elas são inéditas pela manhã, reprisadas à tarde na televisão e também à tarde elas já estão disponíveis no YouTube da emissora. Então, o aluno da rede pública de Parnamirim ou de Natal que perder a aula por algum motivo, doença, viagem, ele vai poder assistir novamente a aula qualquer dia que ele quiser, qualquer hora, em qualquer lugar. A expectativa é para que as teleaulas tenham início no dia 8 de setembro, na tela da Band. Vamos fazer uma divulgação em todas as escolas que têm turmas de 9º anos e solicitar que nossos alunos comecem a assistir essas aulas, pois serão cobrados, não é, depois, até como frequência, não é, vão contar como frequência esses momentos de aula. No próximo bloco, eu recebo para uma entrevista aqui no estúdio o Major Nathaniel Avelino. Ele é presidente da Comissão Covid da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O
O Band Cidade volta em 1 minuto. Via Skype. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Nós vamos conversar via Skype aqui no estúdio com o Major Natanael Avelino, ele que integra a Comissão Covid da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Major, muito boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana Ruth, é um prazer estar aqui com todos vocês. Major, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária já anuncia a retomada das visitas para a próxima semana. As visitas nos presídios, como é que vai ocorrer, Major? Então, nós fomos o primeiro estado a encerrar as visitas presenciais. Ainda em março, o secretário estabeleceu o comitê de crise da Covid e nossa primeira ação foi encerrar as visitas presenciais como forma de enfrentamento à pandemia, né? Então, todos os estados, depois da gente, começaram a fazer o mesmo, inclusive o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, e aí todos os estados já voltaram. Né? Nós estamos sendo o último estado a retomar essas visitas presenciais. Então, a partir de segunda-feira, dia 31 de agosto, haverá essa retomada gradual, paulatina, né? Vai ser dividida em 3 fases. A primeira fase, nós vamos dia após dia nas unidades que têm até 300 presos. Tá? Então, vamos fazer aí do dia 31 ao dia 9 de setembro. No dia 10 começa a segunda fase, onde vamos passar 2 dias em cada unidade. Então, as unidades que têm entre 301 e 600 presos receberá a visita e o apoio do comitê de crise para que as visitas presenciais sejam estabelecidas. E somente após o dia 23 de setembro iremos passar 3 dias junto às unidades maiores. Então, algumas regras precisam ser estabelecidas para isso, né? Então, os critérios que impedem a unidade de receber essa visita presencial são 3, e basta que haja um deles para que essa retomada não aconteça, tá? Então, primeiro critério é se a cidade em que a penitenciária está em lockdown ou tem uma taxa de ocupação de leitos superior a 80%, certo? Que tenha 20% de seus servidores infectados ou que tenha apresentado qualquer pessoa privada de liberdade contaminada nos últimos 15 dias, ok? Então, caso tenha alguma dessas 3, a unidade não vai ser contemplada com essa primeira fase, essa retomada agora, somente a partir do momento que ela estabeleça todos os 3 critérios, tá? Então, algumas regras nós estabelecemos para os visitantes e para a dinâmica da visita. Então, Major, o distanciamento social... Pois não, Major. Então, o distanciamento social de 1,5 metro, que já está estabelecido em decreto, as áreas que antes recebiam vários visitantes, agora elas foram divididas para que só hajam 2 pessoas a cada 5 metros quadrados. Então, o número de visitantes nas unidades prisionais vai reduzir consideravelmente, certo? Então, essas pessoas precisam estar portando máscara. Nós não vamos aceitar a visita nem de crianças, nem de idosos. Ou seja, o visitante precisa ter mais de 18 anos e menos de 60 anos. Não possuir nenhuma das comorbidades previstas pelo Comitê de Especialistas, certo? Pela Secretaria de Saúde também. E precisa estar usando máscara, não sei se eu já falei, e as visitas serão de 30 minutos sem contato físico. Esse é o ponto que eu quero ressaltar. Mesmo com quase 6 meses de distância, mesmo nós entendemos, assim, nós sabemos que existe a saudade, a questão do apego emocional ao familiar, mas não vai poder ter contato físico, uma vez que esse vírus ele é transmitido através de contato, né? Então, para que aquele preso que convive com outros presos não coloque toda aquela unidade prisional em risco, nós estabelecemos critério, tá? Major,
nesse contexto, as visitas acontecerão com que frequência, com que periodicidade? Ok. Isso aí, a partir do momento que o comitê for na unidade e liberar aquela unidade para receber as visitas, nós vamos cair na regra antiga. Cada unidade tem o seu dia previsto, cada unidade tem o seu horário, certo? E aquelas regras que eles já seguiam vão ser mantidas. Lembrando que todo o cronograma vai ser divulgado no site da SEAP. Tá? Então, esse primeiro momento vai começar às 9 horas da manhã, nos dias estabelecidos já no Diário Oficial, certo? E após essa retomada, após o primeiro dia de visita do comitê naquela unidade, ela já está autorizada a continuar fazendo as visitas conforme fazia anteriormente à pandemia. Major, e nesse contexto, para os agentes penitenciários, o que é que vai mudar? A gente estava falando no contexto do detento e para os profissionais que estão lá dentro dos presídios. Exatamente. Esses profissionais eles já estão bem acomodados em relação eu não diria acomodados, a palavra é ambientados com a questão do Covid. Todos já usam máscara, todos já usam face shield quando vão receber visitas. Afinal, a OAB fez um acordo com a gente e, para alguns casos específicos, os advogados estavam indo presencialmente, certo? Então, esses policiais penais eles já estão bem acostumados com essa presença das pessoas externas ao serviço ordinário, né? Então, eles já usam, algumas unidades já têm avental, todos já têm face shield, todos têm máscara, têm as luvas. Então, essa rotina já está acontecendo dentro das unidades prisionais. Então, não haverá novidade para o policial penal. A novidade é estabelecer regras durante a fila, a regra de isolamento, isso sim é novidade, né? Que antigamente as pessoas podiam ficar ali do lado de fora da unidade conversando, aglomeradas e tal. Major. Hoje não. A partir do momento que a gente entra ali nas proximidades da... Eu vou ter que interromper o senhor, o tempo da gente esgotou. Eu agradeço a sua atenção e a sua participação aqui no Band Cidade e uma boa noite para o senhor. Boa noite, até logo. Muito obrigada. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em um minuto. De volta com o Band Cidade, indo agora direto a Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional com Fernanda Martinelli, que chega por aqui. Boa noite, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta sexta-feira. A proposta do orçamento de 2021 deve chegar ao Congresso Nacional na próxima semana. Essa é a primeira vez desde a Constituição de 88, Ana, que o projeto de lei orçamentária anual vai chegar ao Congresso sem que a Comissão Mista de Orçamento esteja funcionando. Essa situação é inédita e se deu por causa da pandemia do coronavírus, que acabou suspendendo as atividades das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado da República. Muitos debates fazem parte da entrega do orçamento do ano que vem e todos vão ser analisados pelos parlamentares. Entre eles estão os gastos com a saúde, o novo programa de transferência de renda, que deve substituir o Bolsa Família, e os gastos públicos que foram afetados por causa da pandemia. Em relação ao Renda Brasil, que deve ficar no lugar do Bolsa Família, o impasse está acontecendo por causa do valor. A equipe do Ministério da Economia já havia determinado algo em torno de R$ 250, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer um valor acima de R$ 300, o que vai custar mais despesas para os cofres públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já declarou que não será possível se amparar no estado de calamidade que foi instituído esse ano por causa do vírus para poder aumentar as despesas no orçamento do ano que vem. Com isso, talvez seja necessário cortar gastos em outras áreas para que se consiga fechar as contas na previsão do ano que vem. O prazo de entrega do projeto de lei orçamentária anual se encerra na segunda-feira, justamente o dia quando vai ser entregue.
e 4 parlamentares do Rio Grande do Norte protocolaram uma ação popular conjunta na tentativa de impedir o encerramento das atividades da Petrobras no estado. A ação foi assinada pelos deputados federais Rafael Mota e Natália Bonavides e os senadores Jean Paul e Zenaide Maia. A solicitação foi feita para que a Justiça Federal não autorize a saída da Petrobras do território potiguar. O deputado Rafael Mota falou sobre essa luta. São mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos, além da distribuição dos royalties. Nós recebemos apenas uma resposta vaga. Agora, além dos campos de Redonda e Ponta do Mel, a Petrobras anuncia a venda da refinaria de Guamaré e de todos os outros ativos. Milhões foram investidos e a companhia sempre foi um instrumento importante de desenvolvimento regional do nosso estado. A ação popular, em conjunto com a deputada Natália Bonavides e os senadores Jean Paul e Zenaide, tem como objetivo justamente impedir a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte e anular essa decisão que lesa o patrimônio público. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Band Cidade fica por aqui. A você, uma excelente noite e bom final de semana. Até segunda.